Fala pessoal, Carol por aqui. Eu sou Head de Produto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as empresas que querem aderir ao ágil, como podem fazer isso e qual é o seu papel principalmente nessa jornada. Como identificar qual a melhor ferramenta a utilizar, como começar esse processo dentro da sua empresa. Confere depois da vinheta, muito conteúdo para você. Bom, pessoal, retomando aqui o assunto, eu listei aqui 9 passos, assim, se fosse para explicar, como uma empresa que está entrando agora, que ainda não está ali na sua jornada de transformação digital, está começando, está engatinhando, mas que já percebeu a importância de começar a trazer o ágil para o dia a dia, como você, seja gerente de projeto ou que quer entrar na área de gerente de projeto / gerência de produto, como você consegue ajudar a empresa e como a gente consegue definir esse processo lá dentro, tá? Então, vamos começar assim que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a questão de conscientizar e educar. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a empresa, ela tem que ter como um todo, desde cima lá da alta liderança até o chão de fábrica, como por exemplo, ou da alta liderança até a operação, precisa ter consciência da importância da adoção do ágil dentro das rotinas, principalmente dentro do planejamento, dentro do processo, dos projetos e produtos que vão ser tocados, tá bom? Então não adianta só, é um trabalho de formiguinha, mas se às vezes esse trabalho de formiguinha ele só fica local e a alta gestão não entende a importância do ágil, vocês podem ter muito desgaste nessa operação. Então o ideal mesmo é que a empresa inteira, né, eles tenham esse pensamento de que o ágil é importante sim, e como isso vai ser feito. Então, a questão de educar. A educação, ela começa de dentro desses executivos para fora e ela vai começar lá em cima também. Ela não começa só aqui dentro da squad, porque em muitos casos essas empresas nem possuem ainda o conceito de squad. Eles ainda trabalham naquele velho conglomerado de silos, cada um olhando para o seu projeto, tá? Ou olhando para o seu produto. Então, a primeira coisa, conscientizar e educar da importância da adesão ao ágil. Vou fazer um vídeo separado só falando dos benefícios que a metodologia ágil traz para uma empresa, para um projeto, para um produto. E aí esse primeiro ponto de conscientizar e educar faz muito sentido com esse vídeo, tá bom? No segundo ponto aqui, dos 9 passos, é a gente entender os objetivos da empresa, os objetivos do projeto, a famosa visão sistêmica. Você tem que ter a visão ali do produto. Qual é o objetivo que aquele produto, ou aquele serviço, ou aquele projeto ele tem? Quem é o público-chave? Como a empresa está pensando que esse produto / projeto vai ser entregue? Quando? Então, assim, é ter o entendimento da famosa visão de produto que eu já cansei de falar aqui, tem vídeos no canal também falando sobre isso. É entender essa visão, aonde a gente quer chegar, quem é o nosso público-alvo, quais são os nossos desafios para chegar até lá. Entendendo isso, a gente vai para um terceiro. Papéis e responsabilidades, só que papéis e responsabilidades precisam estar muito alinhados com a maturidade dessa empresa. O que eu quero dizer com isso? Tem empresas que estão começando agora, como eu falei, que tem um nível de maturidade do digital, da transformação digital, ou um nível de maturidade olhando a gestão ágil ainda muito incipiente. Então, são empresas que ainda precisam entender o que é o conceito do ágil, entender por que se organizar em squads, entender o porquê dos ritos sendo feitos, porquê das entregas sendo alocadas em sprints. Então, dependendo do nível de maturidade, tanto da empresa, do produto e do time, você vai conseguir, lá no nosso próximo passo, a entender qual é a ferramenta, qual é a melhor ferramenta de agilidade a ser aplicada, tá? Então, nesse terceiro, a gente entender os papéis e responsabilidades. E, principalmente, a maturidade. Quem vai ser o responsável por olhar a persona? Quem vai ser responsável pelo design? Quem vai ser responsável pelos dados? Então, entender ali quem são os interlocutores, porque as áreas de agilidade, elas são compostas, né, as squads, elas também são compostas por multidisciplinas. Então, a gente precisa ter esses diferentes papéis, esses diferentes perfis ali, entendendo o que cada um faz, tá bom? A maturidade é muito importante para você, seja você agilista, seja você gestor de projeto, seja você gestor de produto, que precisa entender qual vai ser a melhor ferramenta ou a melhor combinação de ferramenta ágil a ser aplicada. E aí a gente entra no quarto, que é a criação do backlog, usando o termo já de agilidade, o backlog, mas basicamente é você listar tudo que precisa ser feito em termos de funcionalidade do que vai ser entregue para aquele usuário,
através daquele produto ou daquele serviço. Então, você vai listar a sua caixa de coisas que precisam ser feitas, tá? Para quê? Para te dar noção de tamanho, te dar noção de tempos e movimentos, te dar noção do tamanho do buraco que você está entrando, tá? E aí a gente entra no próximo item, que são os ciclos de entrega. Também são combinados, de novo, comunicação é muito importante. Então, são combinados que precisam ser feitos entre a empresa, entre os envolvidos, entre os times que estão ali tocando. Ok, a minha entrega ela vai ser de que tipo de tamanho de ciclo? Ela vai ser numa sprint padrão de 2 semanas, ou a gente vai ter entregas a cada 21 dias, ou a gente vai ter entrega mensal, ou a gente vai ter entrega semanal. Então, de novo, não adianta você entrar com o pé na porta, com um Scrum Guide embaixo do braço ou com qualquer outro guia de práticas ágeis embaixo do braço, achando que você vai fazer um top-down e implementar. Precisa ter a maturidade do time. E a maturidade do time não nasce de um dia para a noite dentro de uma empresa que está começando a aderir ao ágil, tá bom? Então, nesse caso de entender os ciclos de entrega são combinados que precisam ser feitos entre todos os envolvidos, inclusive os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão dando suporte ao projeto e os envolvidos dentro do projeto. De quanto em quanto tempo nós vamos revisitar a nossa lista de coisas para serem feitas. O próximo item é questão também de combinados em relação às reuniões regulares. Quando a gente fala de ritos ágeis, a gente tem ali algumas práticas, alguns encontros, algumas reuniões que são regulares. As dailies, que são as reuniões diárias, as reuniões de planejamento, etc. Então, o ideal é vocês colocarem essa rotina de quais reuniões são necessárias, quem participa de cada reunião, lembrando lá do item de papéis e responsabilidades, tá bom? E o próximo item aí sim, depois que você alinhou tudo isso, você vai escolher, abrir a sua caixa de ferramentas e vai escolher, com base na maturidade, qual produto, qual projeto está sendo desenvolvido, quais são os ciclos de entrega, como é que você está vendo ali a participação do time. Você vai olhar se você vai aplicar o Scrum, se vai aplicar o Kanban, o Smart, o Fit for Purpose ou qualquer outra técnica de agilidade, metodologia ágil, que você tenha dentro da sua bagagem. Pode ser até uma técnica híbrida, o Scrumban, por exemplo. Então, assim, por isso o papel de gestor, o papel de quem está entrando em empresas que estão começando a jornada ágil é entender qual é o nível dessa empresa de maturidade, olhando para o ágil e escolher qual é a melhor ferramenta e ter um plano de avanço das ferramentas. Então não adianta nada você achar que você vai entrar e já vai ter o Gira ou o DevOps, ali, o Azure DevOps à sua disposição. Não, você às vezes vai ter um quadro de gestão à vista, mesmo colocando post-it. Às vezes você não vai conseguir começar com o Scrum, você vai ter que começar com o Kanban, para as pessoas entenderem o que é para fazer, o que está em andamento, o que foi feito. Então, seu papel como gestor é entender isso e escolher a melhor ferramenta. E aí, finalmente, a parte de aprendizado contínuo. Uma vez que a gente tem isso, a gente tem que estar sempre rodando as iterações. Porque o ágil é isso, né? Você vai fazendo ciclos de repetição rápido para pegar os insights, pegar os pontos de melhoria, fazer reuniões de PDCA, que é o famoso planejar, fazer, agir, né? E checar, validar, para ver o que precisa ser ajustado ou não. Tá bom? Então, aqui eu trouxe 9 passos, mais ou menos, de você, gestor, que está numa empresa ou você está num negócio e você percebe que tem potencial para você trazer agilidade para dentro do negócio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Vamos propagar aí esse conceito de agilidade para frente, tá bom? Obrigada, pessoal. Valeu, tchau, tchau.